Infelizmente, o povo de Israel, eles resolviam fazer segundo o seu coração, segundo os seus olhos. Então, esse povo idolatrava, seguia falsos deuses. Deus ia lá, os resgatava da opressão, mas assim que Deus levantava o juiz libertava esse povo caía de novo. Foi assim com Eude, foi assim com Débora, foi assim com Gideão e tantos outros. Então Deus, em todo o tempo, está guardando o seu povo, porque o propósito de Deus é que por meio do povo de Israel viesse o Redentor, viesse o Messias, por meio do seu povo da aliança. Então agora o povo está há 40 anos na mão dos filisteus. Mas o que nós vemos agora é que o povo de Israel não clama mais a Deus. O povo está acostumado, está aculturado, está moldado na cultura filisteia. O povo não clama mais por libertação. Então Deus, que não desiste do seu povo, Deus escolhe uma mulher estéril, mulher de Manoá, mulher que a Bíblia não diz o nome. E essa mulher estéril, Deus diz, por meio de você vai nascer um juiz. Esse juiz vai começar a libertar o povo das mãos dos filisteus. Esse menino vai ser nazireu. Esse menino vai ter um voto de consagração a Deus, do seu nascimento até a morte. Esse menino não vai comer uva, não vai beber vinho, não vai cortar o cabelo. Esse menino não vai tocar em morto. Esse menino vai ser um juiz que o Espírito estará sobre ele. O nome dele, Sansão. Então, Deus faz o milagre, a mulher de Manoá tem um filho. Porém, nós temos a expectativa, como nós vimos, de que Sansão seria um grande juiz. Felizmente, Sansão se tornou um adulto impossível, viciado em sexo, um homem que agia pelos seus próprios olhos, um juiz que refletia o próprio coração de Israel, um homem que tinha ídolos no seu coração, que quebrou seu voto várias vezes, tocando no cadáver do leão, comendo ali, bebendo numa festa junto com os filisteus. Foi um homem que não era ensinável. Ele, ao invés de derrotar os filisteus, de libertar os filisteus, ele resolve casar com a mulher filisteia. Apesar de tudo, apesar da fraqueza de Sansão, o juiz imperfeito, que aponta para Cristo, o juiz perfeito, Deus continuou usando Sansão, separando Sansão. Então Deus agora faz com que uma confusão aconteça entre Sansão e os filisteus. Sansão mata cerca de 1000 filisteus com a queixada de jumento. Então ele clama ao Senhor, porque ele está morrendo de sede. Deus faz brotar da rocha água. Deus sustenta o seu juiz. Deus faz com que Sansão revigore. E o que nós esperamos? Agora Sansão não vai mais entrar em encrenca. Agora Sansão aprendeu a lição. Agora Sansão entendeu que ele é chamado por Deus. E agora Sansão vai se consertar. Você já viu gente assim? Gente que você fala, ele entrou numa encrenca, ele adulterou, ele pecou, ele enfiou o pé na jaca, ele voltou para a igreja, Deus restaurou, agora vai, agora ele vai mudar, agora não é possível que depois da separação, não é possível que depois do prejuízo que ele teve, agora ele não vai mudar. Não foi o caso de Sansão. Nós vamos ver que Sansão continua brincando com o pecado. Nós vamos ver que Sansão, ele continua falhando, ele continua atrás do seu ídolo. Porém, Deus é o Deus que não falha. E Deus diz, esse menino vai ser nazireu, consagrado a Deus do nascimento até a sua morte. E se Deus falou, Deus cumpre. Ainda que nós fomos infiéis, Ele permanece fiel até o fim. E o tema da minha mensagem hoje é a redenção de Sansão. Eu não vou ler todo o texto de uma vez, como eu costumo fazer, mas eu vou ler por partes, e conforme eu for lendo, eu vou expondo com você. Juízes 16, versículo 1 ao 4. Versículo 1 ao 4 diz assim: certa vez, Sansão foi a Gaza, e viu ali uma... O que Sansão viu, irmãos? Prostituta. E passou a noite com ela. Disseram ao povo de Gaza, Sansão está aqui. Então cercaram o local e ficaram em espera dele a noite toda, junto à porta da cidade. Não se moveram a noite inteira, dizendo, ao amanhecer o mataremos. Sansão, porém, ficou deitado só até a meia-noite. Levantou-se e agarrou firme a porta da cidade com os 2 batentes. Os arrancou com tranque e tudo, pôs nos ombros e o levou ao topo da colina que fica defronte em Hebrom. Irmãos, veja bem.
Tempos depois, diz o texto no versículo 1. Tempos depois do que, pastor? Depois de Sansão entrar numa encrenca. Por causa do seu pecado, a sua esposa e o seu sogro foi queimado pelos filisteus. Por causa da sua encrenca, Sansão teve que enfrentar 1000 filisteus com a queixada de jumento. Por causa do seu pecado, Sansão esteve a morrer de sede, irmãos. Deus faz um milagre na vida desse homem. O Espírito de Deus vem sobre Sansão. Deus faz brotar água da rocha milagrosamente. Mas a minha Bíblia, a sua Bíblia diz o quê? Primeiro ponto, Sansão continuou vivendo perigosamente com o pecado. O que esse homem, que o Espírito veio sobre ele, fez? Esse homem foi até Gaza. Quem é Gaza? Gaza é a capital dos filisteus. Gaza é o ninho, é o centro, é onde estão os filisteus, os líderes filisteus. Veja bem, os filisteus queriam matar Sansão a qualquer modo. Os filisteus queimaram a sua casa. Mas o que Sansão faz? Sansão desce até Gaza. Irmão, será que Sansão não aprendeu a última lição? E por que Sansão foi até Gaza? Porque ele viu uma? Tem alguém aí? Ele viu uma? Espera aí, o homem que o Espírito vinha sobre ele foi na capital dos filisteus atrás de quem? Uma prostituta. Nós vimos que Sansão não aprendeu nada. Alguém disse que gato escaldado tem medo de água. Parece que Sansão não aprendeu. Quem brinca com fogo se queima. Parece que Sansão não aprendeu, irmãos. Porque ele continua brincando com o pecado. Ele continua brincando com fogo. Sansão já estaria morto se não fosse o Espírito de Deus. Quanto livramento Deus deu para ele. Mas ele desce até Gaza, capital dos filisteus. E lá ele se envolve, ele tem relação sexual com uma prostituta. Está aí teu herói da Marvel, que você estudou na escolinha dominicólica, e você achou que ele era um herói. Não é, esse herói casou com uma filisteia que foi queimada, e agora esse herói está envolvido com uma prostituta. Sabe, irmãos, os filisteus sabem que Sansão está ali. Então eles montam uma armadilha e eles ficam atrás da porta. Mas não é uma portinha como da minha e da sua casa. As cidades eram muradas. Gaza era uma cidade litorânea e eram muradas. E tinha portões, os estudiosos dizem que cada folha de portão tinha cerca de 200 quilos. Então Sansão acorda de noite, ele não fica até madrugada. E o que Sansão faz? Sansão vai, arranca as portas, coloca nas costas, e de Gaza até Hebrom, filho, dá 65 quilômetros, 400 quilos nas costas durante 65 quilômetros. Sabe por quê, irmãos? Quantas vezes nós pecamos, o Senhor nos livrou. Quantas vezes nós sofremos a consequência do pecado, mas assim que temos um alívio, pecamos de novo, voltamos para a pornografia, voltamos para onde não devia, voltamos para o relacionamento que Deus nos arrancou. Quantas vezes, irmãos, não entendemos que o salário do pecado é a morte, e uma hora o pagamento chega. Por isso, irmãos, precisamos levar a sério o pecado. A Bíblia nos alerta a nos afastar do mal. 1 Tessalonicenses 5:22, o versículo vai dizer: afastem-se de todo o mal. Mas nós pensamos, mais uma vez Deus vai me livrar. Ah, é só uma olhadinha. É só um golezinho. É só um... Não engravidou da outra vez, não vai ser dessa que vai engravidar. Minha mulher não viu da outra vez, não vai ser dessa que vai ver. Ainda que eu tenha que carregar folhas nas costas, nada vai me acontecer. Eu não morri da última vez. Não me pegaram no flagra da última vez. Ei, uma hora a conta chega. Uma hora a casa cai.
Ei, Sansão, olha o que a Bíblia te diz: afastem-se de todo o mal. Segunda coisa é que ele pensa: eu me livrei, eu tive sucesso, eu consegui carregar as folhas nas costas da porta, olha o tanto que eu carreguei, eu posso brincar com esses filisteus, já matei 1000 com a queixada, olha o que eu já fiz, olha o tanto que eu já realizei, não tem problema nenhum não. Então, Sansão se apaixona, é a terceira mulher da vida dele, nenhuma mulher de Deus. Sansão se apaixona agora por alguém que você conhece muito bem. É o único nome das mulheres de Sansão que a Bíblia dá nome. Qual o nome dela? Eu demorei 5 pregações para chegar nela. Todo domingo você achava que ia falar da bendita da Dalila. Eu vou falar hoje. Mas entenda uma coisa, lá no capítulo 4, 16:4, perdão. Capítulo 16, versículo 4, diz assim: depois dessas coisas, depois do quê? De se envolver com uma prostituta, ter uma armadilha, carregar a folha nas costas, depois dessas coisas, Sansão se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. Interessante que o vale de Soreque, ela ficava numa região disputada entre a tribo de Dan, que é a tribo de Sansão, é um lugar muito fértil, e entre os filisteus. A Bíblia não diz que essa mulher era filisteia, mas pelo nome, ela não era israelita. Podia ser cananeia ou filisteia, bem mais provável que ela era uma filisteia. Então os líderes dos filisteus foram dizer a ela: veja se você consegue induzi-lo a mostrar-lhe o segredo da sua grande força e como poderemos dominá-lo, para que o amarremos e o subjuguemos. Cada um de nós dará a você 13 quilos de prata. Sansão agora se apaixona por uma mulher do vale de Soreque. Interessante que essa mulher é a única que a Bíblia registra o nome. Tudo indica que ela não era israelita. Agora os filisteus chegam para Dalila e falam: Dalila, é o seguinte, nós vamos te dar prata. 13 quilos de prata. A Bíblia relata 5 líderes de filisteus. Se eram 5 líderes, quem é bom de geografia aí, 5 vezes 13? Era para ver se você estava atento. Na minha conta deu 65. E eu ainda fiz com a calculadora. 65 quilos de prata, para que ela descobrisse o segredo da força de Sansão. Irmãos, com certeza Sansão já sabia o perigo de se envolver com pessoas que não temiam o Senhor. Ele sabia que quando ele envolveu com a mulher filisteia, o que lhe aconteceu. Ele sabia que quando ele se envolveu com a prostituta, houve uma armadilha. Por isso a Bíblia nos relata a guardar o nosso coração. Porque quem tem o nosso coração, tem a nossa vida nas suas mãos. E coração aqui não é o seu órgão, não. Coração aqui é os seus sentimentos. Lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, projeta para mim, por favor, irmãos. Provérbios, capítulo 4, o versículo de número 23. A palavra do Senhor, ele vai dizer, é um versículo que você conhece muito bem, mas eu quero relembrar, porque esse versículo não diz somente para guardarmos o coração. Ele diz como você deve guardar o coração. A palavra diz assim: acima de tudo, guarda o seu coração, pois dele depende toda a sua. Afasta, como que eu guardo o meu coração? Afasta das suas bocas palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade, olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você, veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, afaste os seus pés da maldade, Sansão. Mas Sansão é tolo, Sansão é aquele homem grande, tolo. Sansão não guarda o coração. Sansão, ele entrega seu coração para uma filisteia ou para uma mulher que não é uma mulher de Deus. E quando ele faz isso, irmãos, ele anda por lugares terríveis. Por isso o exemplo de Sansão é um exemplo para mim e para você. É um exemplo para nós guardarmos o nosso coração. Ai, pastor, mas ele é tão bonitinho, tem gelzinho no cabelo, olhinho verde. Irmã, é convertida? Não, pastor, mas eu vou converter. Nada, filho, você vai ter como seu sogro capiroto. Porque
a Bíblia diz que existem os filhos de Deus e os filhos do diabo. Ai, pastor, mas ela tem uma voz tão doce. Quando fala, que caminhos você tem andado? Que caminhos eu tenho andado? Qual caminhos nós temos andado, irmãos? Porque aquilo que toma o nosso coração vai ter a nossa vida em suas mãos. A partir do momento que Dalila tinha um coração de Sansão sobre as suas mãos, Dalila tinha tudo. Quem tem seu coração tem tudo. Por isso Jesus disse, vocês não podem servir aos dois senhores. Irmãos, o nosso coração precisa ter um Senhor. Precisa ter um rei. Os nossos pensamentos precisam ter um Senhor. Por isso que eu falo para você, a Bíblia diz, guarda seu coração, fica longe dessas palavrinhas. Dessas palavrinhas perversas, tinha um personagem da Escolinha do Barulho que chamava como que era? Romando Lero Lero, alguma coisa assim. Rolando Lero. Irmã Jussara, você está entregando sua idade. E o Rolando Lero? Então o professor perguntava uma coisa para ele, e ele falava, mas como que é? Como que é? E ele ficava, aí quando ele sabia a resposta, ele... Deixa eu falar, tem gente que só está conversando com você, e quando você entregar seu coração, filho, já foi. Seu coração já foi. Você já entregou. E que tem seu coração na mão, tem a sua vida. Por isso o seu coração precisa ser de um único Senhor e Salvador. Irmãos, quantas pessoas casadas têm entregado seu coração para outro? Não adulterou ainda, lá não enfiou o pé ainda, não fez lá ainda, mas já entregou. Porque em casa o pau quebra, a panela voa, a mulher dá panelada na cabeça dele. Aí ele chega no trabalho, lero, lero. Quantas pessoas, quantos jovens solteiros foram por esse caminho? E eu quero dizer para você, esses são caminhos de morte. São caminhos que estão à espreita, irmãos. Terceiro, então, segundo, Sansão se apaixonou por Dalila. Terceiro, Sansão e Dalila, então, eles têm um relacionamento. Mas por que eles têm um relacionamento? Relacionamento de interesse, filho. E eu quero ler com você o versículo 6. Lembra qual foi a proposta dos líderes filisteus? Descobre o segredo de Sansão e nós vamos te dar dinheiro. Você vai se tornar uma heroína nacional. Seu nome vai estar registrado na Bíblia. Seu nome vai estar lá. Apenas só descubra qual é o segredo de Sansão. E no versículo 6 ela diz assim: disse, pois, Dalila a Sansão, conte-me, por favor, de onde vem a sua grande força, amorzinho. Você é tão fortão. Está na academia. Como você pode ser amarrado e subjugado? Conta para mim, vai. Não vou contar para ninguém. Só para o diabo e para a torcida do Flamengo, só. Opa, o diabo e o Flamengo não podem estar na mesma frase. Respondeu-lhe Sansão: se alguém me amarrar com 7 tiras de couro ainda úmida, ficarei tão fraco, amorzinho, quanto qualquer outro homem. Então os líderes dos filisteus trouxeram a ela 7 tiras de couros ainda úmida, e Dalila o amarrou com elas. Tendo homens escondido no quarto, ela chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Mas ele arrebentou as tiras de couro, como se fosse um fio de estopa posto no fogo. Assim não se descobriu de onde vinha a sua força. Interessante que Sansão diz: olha, Dalila, se me amarrarem com cordas úmidas, eu perco a minha força. Então Dalila traz Sansão, faz com que os filisteus venham contra ele. Sansão vai lá e arrebenta como se arrebentasse um fio da sua roupa no fogo. Mas Sansão não vai embora. Sansão continua na casa de Dalila. Será que Sansão é tonto o suficiente para não saber que Dalila queria traí-lo, irmão? Por que Sansão continua nesse relacionamento? Hoje as pessoas falam tanto sobre relacionamento abusivo, né? Como assim se apanhou, foi traído e continua nesse casamento?
Estou falando de Sansão aqui. Como assim? Continuando, por favor. Diz assim: depois Dalila disse Dalila a Sansão: você me fez de boba, mentiu para mim, agora me conta, por favor, como você pode ser amarrado. Ele disse: se amarrarem firmemente com cordas que nunca tenha sido usado, ficarei tão fraco como qualquer outro. Aqui nós já sabemos que ele mentiu de novo, porque os israelitas já tinham amarrado a ele para entregar aos filisteus. Então ele continua, ela respondeu, versículo 12, certo? Dalila o amarrou com cordas novas, depois tendo homens escondidos no quarto, ela o chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Mas ele arrebentou as cordas de seus braços, como se fosse uma, e foi embora para casa e se arrependeu. Ele continuou na casa de Dalila. De novo, por que ele não sai da casa de Dalila, irmãos? Por que ele não larga Dalila? Por que ele não abre mão? Você imagina mesmo que Sansão não sabe o que está esperando? Disse Dalila a Sansão: até agora você me fez de boba e mentiu para mim, diga-me como pode ser amarrado. Ele respondeu: se você tecer no pano as 7 tranças da minha cabeça e o prender com uma lançadeira, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Assim, enquanto ele dormia, Dalila teceu as 7 tranças da sua cabeça no pano e o prendeu com lançadeira. Novamente ele chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Ele despertou do sono e arrancou a lançadeira e o tear com os fios. Irmãos, Sansão foi traído 3 vezes por Dalila. Sansão continua dormindo ao colo de Dalila. Se Sansão sabia que Dalila estava o traindo o tempo todo, se já havia o entregado tantas vezes, por que Sansão não sai desse pecado, irmão? Por que Sansão não sai desse relacionamento? O que ocorre é que Sansão está apaixonado. E agora, a felicidade de Sansão depende, sabe de quem? Vou te dizer de quem. Depende de Dalila. A expectativa de felicidade está sobre Dalila. E quantos de nós não temos a ilusão de que quando casar é que eu vou ser feliz? Quando casar, quando eu ter aquele relacionamento, então eu vou ser suprido. Aquela pessoa, sem você eu não vivo, sem você eu morro. Esses tipos de relacionamento se tornam ídolo na nossa vida. Dalila também depende de Sansão. Veja bem, Sansão mentiu para ela 3 vezes. E por que ela não desiste? Eu preciso de Sansão para ficar rica, filha. Se Sansão conta o segredo, eu viro heroína nacional. E tem mais, eu vi que falar uma notícia, que a última que não prendeu Sansão, morreu queimada. Quantos irmãos estão em relacionamentos, estão enfiados em situações de pecado, e não saem, porque a sua felicidade não depende mais de Jesus, depende de outros. Esses são ídolos que tomam o nosso coração. Esses são ídolos que tomam a nossa vida, irmãos. Muitos acham que serão felizes quando casar. Outros ficam em relacionamentos extremamente prejudiciais, quando somente Deus pode nos satisfazer em sua graça. Deixa eu te falar, não vai ser seu marido que vai te fazer plenamente feliz. Não vai ser a sua esposa que vai te fazer plenamente feliz. Não é a sua conta bancária que vai te fazer plenamente feliz. Essas coisas podem se tornar ídolos no seu coração. Talvez você tenha 2 filhos e está dizendo, se eu tiver uma menina eu vou ser feliz. Se eu tiver um menino eu vou ser feliz. Não vai. Você só vai ser feliz quando a sua satisfação estiver plenamente em Cristo Jesus. Talvez você está dizendo, eu só vou ser feliz quando eu tiver a minha igreja, quando eu tiver o meu ministério, quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo. Nada. Ainda coisas legítimas, coisas boas não podem te fazer feliz. Somente o Senhor dos Exércitos é que pode preencher teu coração. Aplauda ao Senhor por isso. Todas as outras coisas são ídolos que ocupam o nosso coração, irmãos.
Talvez você está dizendo, o dia que meu filho for liberto, eu sou feliz. Eu sou satisfeito. Não. Não. A minha satisfação está em Cristo. A minha plena satisfação precisa estar em Jesus. C.S. Lewis, ele diz assim, o amor carente clama por causa da nossa pobreza. Sabe o que clamou? Eu não estou falando de você não fazer uma declaração de amor para sua esposa. Mas sabe quando vira aquele negócio? Sem você eu não vivo. Sem você eu morro. Ai, a minha vida é toda sua. Ai, só com você eu posso ser feliz. Como? Isso sabe o que é? Chama-se carência. Isso chama-se querer projetar o seu sentimento e sua satisfação em outro. Pastor, parece que você nunca teve apaixonado. Irmãos, o amor, e aqui eu ainda estou citando Lewis, o amor abnegado anseia em servir o outro. O amor carente diz sobre a mulher ou sobre o homem, não posso viver sem ela. O amor abnegado, que já está satisfeito em Deus, anseia em fazer o outro feliz. Você não entrou no casamento para ser feliz, para ser satisfeito, porque você precisa entrar no casamento já satisfeito em Cristo Jesus. Ah, pastor, eu não estou satisfeito ainda, porque você não conhece minha mulher, pastor. Você não conhece meu marido. Não conheço, e ele nunca vai ser o bom suficiente para te satisfazer. Por isso, não dependa a sua vida emocional de ninguém. Ame a sua esposa, ame o seu marido e viva a sua vida para fazê-lo feliz, mas a partir do ponto que você já é satisfeito em Cristo Jesus. Ah, irmãos, tem gente que não vem mais para a igreja, porque minha mulher, porque meu marido, porque... Para com isso, filho. Para com isso, sua satisfação não está nele, sua satisfação está em Cristo. E quando você está satisfeito em Cristo, aí você ama sua esposa. Aí você ama seu marido. Não podemos amar alguém completamente enquanto não amarmos a Deus. Sansão não podia nem amar Dalila de verdade. Por quê? Porque não amava a Deus. Ele só estava ali por causa da sua satisfação sexual. Dalila não podia amar Sansão. Por que não? Porque ela só estava ali porque ela queria os seus feitos. E Sansão, então, está o quê? Eu posso brincar com o pecado. Olha que brincadeira legal. Em São Paulo agora, tem uns bunkers. O que é uns bunkers? É um quarto fechado. Sabe filme de terror? Ou às vezes, por exemplo, tem coisa mais leve. Sabe a Bruxa do 71 do Chaves? Quem aqui já assistiu aquele episódio que o Chaves entra na casa da Bruxa do 71 e ela começa a gritar pelo cachorro dela? Quem já assistiu? Vocês viram crente. Ah, é o gato. Então, como que é esses bunkers? Os bunkers mais levinhos é o seguinte, você paga e aí você entra lá dentro, você tem 1 hora para escapar. Então, tipo assim, é um escape, chama escape. Então você tem 1 hora para escapar. Então você paga para quê? Você recebe 3 dicas, 3 pistas. E você tem 1h30 para escapar. Tem jogo que é mais tranquilo, mas tem jogo que é tipo assim, mais pegado, um negócio mais de terror. Então o que Sansão está fazendo? Está brincando de escape. Olha, Dalila, o meu segredinho é corda úmida. Aí Dalila vai lá e amarra. Aí vem todos os... Mas eu sou fortão. Vou lá e venço todo mundo. Viu? Me livrei de novo. Vamos brincar mais um pouquinho de escape? Vamos. Qual que é seu segredo? Ah, meu segredo é se amarrar com cordas novas. Amarra aqui com cordas novas, mozinho, enquanto eu durmo no seu colo. Ele amarra, e aí daqui a pouco vem um escape de novo. Ele vence, o que ele fica fazendo, irmãos? Ele fica eu posso andar por aquelas páginas do Instagram, e eu vou escapar do pecado. Eu posso ficar brincando de rolando lero, e nada vai acontecer. Mas cada vez mais Dalila vai chegando perto da verdade. Sansão vai perdendo as suas 3 dicas do escape.
E a coisa vai ficando mais difícil. Então no versículo 16, acompanha comigo. Melhor, versículo 15. Então ela disse: como você pode dizer que me ama, se não confia em mim? Essa é a terceira vez que você me faz de boba, e não contou o segredo de sua força. Importunando o tempo todo, ela o cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Por isso, ele contou o segredo. Jamais passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu desde o ventre materno. Se for raspado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim, e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro. Irmãos, naquela época, as mulheres podiam importunar tanto a vida de um homem, mas importunar tanto, que o homem fazia uma coisa só para elas pararem de importunar ele. Hoje em dia não existe mais isso. Hoje em dia não existe mais você ter que fazer uma coisa e a mulher vai lá e importuna. Você fala assim: eu vou fazer não porque eu quero, eu vou fazer para ter paz. Isso acontecia só na época de Sansão. Por que vocês estão rindo? Eu não estou entendendo por que vocês estão rindo. Acontece hoje ainda? Mas... Vocês são demais, hein? Falar nisso, já trocou aquela lâmpada lá? E ela importunou tanto, que Sansão achou que ia morrer. Sansão cansou, e Sansão então abriu o coração para Dalila. Sansão conta o seu segredo para Dalila. Dalila importunava tanto Sansão, que este ficou a ponto de morrer. Então ele contou o seu segredo. Ele era nazireu. Então Dalila o fez dormir no seu colinho, e o chamou um homem para cortar o seu cabelo. Eu sei que você acha que foi Dalila que cortou o cabelo de Sansão, né? Mas não foi. Vamos ver o próximo versículo 18? Diz assim, ó: quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, ou lhe entregado o coração, enviou essa mensagem aos líderes dos filisteus: subam mais essa vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram e levando prata, fazendo-o dormir no seu colo. Ela o chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Dalila mesmo começou a subjugar Sansão. Sansão entrega o seu segredo, ou o que ele achava que era o seu segredo, a Dalila. Sansão, mais uma vez, acha que brincou com o pecado e nada de ruim o acontecerá. Então ele diz no próximo versículo: então ela chamou: Sansão, os filisteus estão te atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Sansão é tão autossuficiente que ele já tocou em cadáver, ele já tomou vinho, quebrando os 2 aspectos do seu voto de nazireu. Agora ele sabe, irmãos, toda vez que ele falou para Dalila: Dalila, se me amarrar com corda úmida, eu fico fraco. O que ela fez? Amarrou. Dalila, se me amarrar com cordas novas, eu fico fraco. Ela fez o quê? Amarrou. Dalila, se me amarrar agora, se amarrar minhas tranças, eu vou ficar fraco. Agora que ele disse que se cortasse o cabelo dele, ele ficaria fraco, ele dormiu no colo dela esperando o quê, irmãos? Que acordasse com os tranças? Claro que não. Mas Sansão pensava o seguinte: olha, eu já toquei em cadáver, eu já bebi vinho, Deus, eu vou continuar livrando a mim mesmo, porque a minha força está em mim, eu sou autossuficiente, mais uma vez eu vou conseguir vencer. Interessante que não é isso que acontece. Nós vamos ver que os filisteus, no versículo 21, os filisteus o prenderam, versículo 20 ainda. Então ela o chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Ele o acordou do sono e pensou: sairei como antes, mas não sabia que o Senhor o tinha
deixado. Os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos e levaram para Gaza, lugar onde ele encontrou a prostituta, lembra? Prenderam-no com as gemas de bronze e puseram para girar um moinho na prisão, mas agora sem a força do Senhor. Mas logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. Mas a sua força voltou, irmãos? Deixa eu te contar algo. O segredo de Sansão não era o cabelo. A força de Sansão não estava no cabelo. A força de Sansão estava em o Senhor estar com ele. Antes ele tocou no cadáver do leão, continuou forte. Bebeu vinho, continuou forte. Cortou o cabelo, eu ainda vou estar forte. Mas chegou um momento que Deus o deixou. O cabelo voltou a crescer. Mas o Senhor não voltou naquele momento. Sansão tem um pensamento que é o pensamento de muitos cristãos hoje. Eles pensam que Deus age devido a alguma coisa que eles fazem. Eles acreditam que eles são autossuficientes e que pode livrar-se a si mesmo. Basta eu fazer isso, 1 mais 1 é 2, e Deus vai voltar e tudo vai dar como antes. Sansão não entende ainda que ele é dependente da graça e da misericórdia de Deus, irmãos. Sansão é guiado pelo que via, mas teve os seus olhos furados. Os filisteus também pensam como muito crente. Filisteu acha que a força de Sansão vem de mágica, vem do copo d'água na frente da TV, vem da flor ungida. Filisteu acha que a força vem de algum segredo especial. Filisteu não entende que a força vem do Senhor. Que os seus servos só podem agir quando o Senhor age na sua vida. Sabe, irmãos, eu quero dizer para você que muitos de nós caímos no mesmo erro que Sansão caiu. Muitos de nós caímos na mesma armadilha que Sansão caiu. Parece o fim, não é? O valente de Deus, o homem de Deus, aquele que foi levantado para salvar, está agora preso, está no moinho, está com seus olhos furados, está sendo escravizado. Mas Deus tem redenção para os seus. Deus tem graça para os seus. Deus tem bondade e misericórdia para os seus. E lá no versículo 23, diz assim: os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu Deus Dagom e para festejar. Comemorando a sua vitória, diziam: o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão em nossa mão. Quando o povo o viu, louvou o seu Deus. O nosso Deus, aqui Deus com D minúsculo, nos entregou o inimigo, o devastador da nossa terra, aquele que multiplicava os nossos mortos. Com o coração cheio de alegria, gritavam: tragam-nos Sansão para nos divertir. E mandaram trazer Sansão da prisão, e ele os divertia. Quando puseram entre as colunas, Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão: ponha-me para que eu possa apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nela. Homens e mulheres lotavam o templo, todos os líderes dos filisteus estavam presentes, e no alto, na galeria, cerca de 3.000 homens e mulheres vendo Sansão que os divertia. E Sansão orou ao Senhor. Segunda vez que Sansão ora, durante toda a sua história: ó soberano, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me força mais uma vez. E faz-me com que eu vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Então, Sansão forçou as 2 colunas centrais, sobre os quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra. Disse:
que eu morra com os filisteus. Em seguida ele empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que estava ali. Assim Sansão, na sua morte, matou mais homens do que em toda a sua vida. Foram então seus irmãos e toda a família de seu pai para buscá-lo. Trouxe-no e sepultaram entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão liderou Israel durante 20 anos. Aqui nós temos a redenção de Sansão. O texto afirma que os cabelos de Sansão voltaram a crescer, mas a força não. Por quê, irmãos? Por que o Senhor havia deixado Sansão? Porque Sansão precisava reconhecer que a força não era dele. A força era de Deus. Agora Sansão está cego, fraco, rodando moinho. Os filisteus agora estão louvando o falso deus Dagon. Eles vão para o templo, dão uma festa. E quando eles estão bêbados, ele fala, por que nós estamos festejando mesmo? Ah, lembrei, por causa de Sansão. Vamos trazer ele aqui. Vamos nos divertir com ele. Eu imagino Sansão entrando e alguém dando tapas na sua cabeça e dizendo, você que disse que salvaria Israel e não vai salvar a ti mesmo? Salva-te a ti mesmo. Tu não és o Salvador? Sansão amarrado, com seus olhos furados, não podia ver quem batia nele. Mas Sansão, pela primeira vez, ele reconhece de onde vem a sua força. Sansão pede para o menino, ele não aguenta nem mesmo se apoiar nas colunas. Então ele pede para o jovem, por favor, me leve para as colunas do templo. Então Sansão abre os seus braços, e com seus braços abertos, em um lado da coluna e em outro, diz, ó soberano, faz-me forte novamente. Sansão empurra as colunas do templo que vem abaixo, e o templo cai, e Sansão, a sua força volta, e Deus cumpre a sua palavra. Você nasceu nazireu, e você vai morrer nazireu. Você nasceu consagrado a Deus, e você vai morrer consagrado a Deus. O segredo da sua consagração não está no seu cabelo, está em eu dizer que você é o meu eleito. E ainda que seja na morte, você permanecerá sendo o meu eleito. Este homem que até agora eu e você vimos, irmãos, que aprontou todas, que pecou todas, é um homem que se redime, mas ele se redime aonde? Na sua morte. O autor de Hebreus coloca Sansão entre os heróis da fé. Não parece muito um herói que nós gostamos. Hebreus 11, 32. Eu estou indo para o final. Hebreus 11, 32 diz assim, que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, os quais pela fé conquistaram o reino, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento da promessa, fecharam boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada e da fraqueza tiraram força. Sansão, a sua verdadeira força, Sansão, está na sua fraqueza. Sabe por quê? 2 Timóteo 2,13 diz, ainda que eu e você sejamos infiéis, ele permanece fiel. Ele é fiel à sua palavra. Ele é fiel à sua palavra. Irmãos, eu quero concluir dizendo para você que a vida de Sansão é uma tipologia e aponta para o verdadeiro juiz, Jesus. Pastor, como que a vida de Sansão aponta para Cristo? Primeira coisa, Sansão foi traído por alguém que ele confiava. Jesus foi traído por alguém que ele confiava. Dalila traiu Sansão, Judas traiu Jesus. Sansão foi entregue na mão de opressores gentios, os filisteus. Jesus foi entregue amarrado nas mãos dos romanos. Israel
rejeitou Jesus como seu Salvador. Judá rejeitou Sansão como seu Salvador. Os dois pareciam ter sido derrotados. Na cruz, Jesus estava de braços abertos e o inferno comemorava. Sansão estava de braços abertos, com as mãos na coluna do templo de Dagom. E Satanás achou que ele estava derrotado. Mas Jesus, na sua morte na cruz, de braços abertos, pisou na cabeça da serpente. Tomou as chaves da mão do diabo e do inferno e da morte. Sansão também salvou o povo de Israel de braços abertos, também na sua morte, porque na sua morte ele derrotou os filisteus. Sansão e Jesus reverteram aquilo que parecia ser a vitória do inimigo na sua maior vitória. Mas Sansão não é o juiz perfeito. Sansão não pode contemplar Jesus plenamente. Por isso existem também as diferenças entre Sansão e Jesus. Sansão estava no templo de Dagom por causa da sua desobediência. Jesus estava na cruz por causa da sua obediência e por causa da minha desobediência. A morte de Sansão não libertou Israel completamente. Começou a libertação, mas terminou com Davi. Mas a morte de Cristo nos libertou e nos redimiu do império das trevas, diz Hebreus 10:10, completamente, de uma vez por todas. O texto termina dizendo que Sansão governou apenas durante 20 anos, mas Sansão morreu. Jesus também morreu, mas a morte não pôde segurá-lo. Ele ressuscitou. O seu governo não durou 3 anos. O seu governo dura pelos séculos dos séculos. Por isso o governo de Cristo é muito maior do que o governo de Sansão. Por isso Jesus é muito maior do que Sansão. Porque o governo de Sansão foi falho e acabou. Mas o governo de Jesus permanece para sempre. Irmãos, a história de Sansão aponta e diz para mim e para você, que nós mesmos, em nossa justiça, não podemos agradar a Deus. Ser cristão e continuar sendo cristão, é o mesmo padrão, é eu me tornar fraco para ser forte. Somente aqueles que admitem que são injustos, recebem justiça de Deus. Somente aqueles que sabem que a sua vida e força são puramente por causa da graça de Deus, não permanece nas garras do desânimo, na garra do medo, nas garras do diabo, irmãos. É a força, não nossa, é a força de Deus que nos faz vencer o pecado da prostituição, da luxúria e do vício. Não é a minha, a sua força. O que a história de Sansão nos diz, pastor? Que existe um libertador perfeito, que existe um juiz perfeito, que existe aquele que nos libertou perfeitamente do pecado. Aquilo que Sansão não podia fazer, Cristo fez sobre mim e sobre a sua vida. Por isso fique de pé no seu lugar. Oh, irmãos. Oh, meus irmãos. A graça de Deus para você. A graça de Deus para você como houve para Sansão. A favor de Deus para você como houve para Sansão. Talvez Deus já te livrou de cada problema, de cada enrascada. Deus já te livrou de cada seta filisteia. Mas talvez você continue caindo. Mas o Senhor está aqui dizendo nessa noite para você, ainda que você esteja nas suas últimas forças, ainda que você não esteja enxergando um palmo à frente dos seus olhos, é na sua fraqueza que eu te faço forte. Talvez você ainda se acha forte. Se renda diante do Senhor e diga: Senhor, em mim mesmo não há força alguma, em mim mesmo não há poder algum. A tua graça me basta, Senhor. Se essa palavra falou em algum aspecto no seu coração, ore ao Senhor nessa hora.
Talvez você entrou aqui nessa noite, você acha que não há mais esperança para você. Deus deixou Sansão, mas deixou apenas por um momento. O Senhor na nova aliança jamais te deixa, jamais te abandona. O Senhor jamais te larga. O Senhor está aqui com você, te fortalecendo e dizendo: eu te tomo pela mão. Ainda que você esteja se sentindo fraco, abatido, eu sou a tua força, eu sou a tua fortaleza. Nesse momento, dê uma resposta ao Senhor. Diga: Senhor, faz-me forte novamente. Não na minha força, mas na tua força. Senhor, eu andei por caminhos perigosos, mas nessa noite eu entendi o teu grande amor. Eu entendi a tua grande misericórdia, a tua grande bondade. Eu me submeto meu coração ao teu governo. Eu submeto meu coração à tua graça. Se você quiser vir aqui à frente, se você quiser ajoelhar no seu lugar, apenas ore ao Senhor. O Espírito do Senhor está nesse lugar. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele te toma pela mão. Ele libera graça sobre você. Oh, Senhor. Aleluia. Coloque a mão sobre o seu coração. Existem outras coisas que ainda têm tomado o seu coração. Ainda tem outras coisas que você tem expectativa que seja a tua alegria. Ainda que sejam coisas boas. Ainda que sejam relacionamentos. Ainda que seja trabalho, finanças. Essas coisas têm tomado o seu coração. Essas coisas têm sido a sua expectativa. Eu queria que nessa hora você dissesse ao Senhor. Você dissesse: Deus, eu abro mão de todo ídolo. Tu és o Senhor do meu coração. Senhor, Tu és o Senhor da minha vida. A minha satisfação está em Ti. A minha satisfação não está em pessoas. A minha satisfação está no Senhor. Eu entronizo o Senhor no meu coração.
Ore ao Senhor nessa hora. Deus, nós oramos. Senhor, Pai, sonda o nosso coração. Tudo aquilo que nós procuramos para nos satisfazer, que não é o Senhor, arranca, tira, seja centralizado no nosso coração, na nossa mente, para a liberdade é que Cristo nos libertou. Senhor, nós oramos agora em nome de Jesus, Pai. Nós nos arrependemos. Queima os outros amores de dentro de nós. Que em nosso coração haja somente o Senhor. Ainda que sejam coisas legítimas. Senhor, Tu és soberano. Nós nos humilhamos diante de Ti agora. E nós reconhecemos que a força, a honra, a glória é somente Tua. Nos perdoa por todas as vezes que nós fomos autossuficientes, que nós fomos e que nós achamos que podíamos livrar a nós mesmos. Nessa noite nós reconhecemos que Tu és o Senhor dos Senhores, que Tu és o perfeito juiz, que na cruz do Calvário nos resgatou da mão do diabo. Nós reconhecemos que o Senhor ressuscitou, venceu a morte e governa sobre as nossas vidas. A partir de hoje, Senhor, que a nossa satisfação esteja em Ti, para a Tua glória, em o nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Levanta sua mão direita ao alto. Fala assim: Senhor Jesus, a minha satisfação está no Senhor. Eu reconheço que em mim mesmo não há força alguma, não há virtude alguma. Eu sou completamente dependente da Tua graça, da Tua bondade e da Tua misericórdia. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça soberana do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo que te fortalece, seja com você, para a glória de Deus. Aleluia. Aplauda ao Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Quarta-feira nós temos nosso culto de oração. E hoje no final nós vamos ter uma cantina, tá bom? Passa lá, nos abençoe também nas nossas finanças. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado. Fala assim para ele: a sua força vem do Senhor. Aleluia. Amém?